As flores brancas cobriam o caixão como um manto de pureza em um dia ensolarado. Mas eu mal conseguia ver o céu azul acima. O cheiro adocicado das rosas misturava-se com a dor crua no meu coração. Ela não significava nada para ele. As palavras cortantes sussurradas ao meu redor pareciam dançar no ar, em um ritmo cruel. Enquanto os parentes se aglomeravam, seus olhares desdenhosos me atravessavam como facadas. Eu era apenas a neta esquecida, insignificante em uma sala cheia de rostos que uma vez foram familiares. A cerimônia seguia sua marcha fúnebre, mas eu estava ausente. Minha mente se fixava nas tardes passadas em sua companhia, ouvindo histórias que moldaram minha infância, rindo juntos de suas travessuras. Ele não era só meu avô. Ele era meu maior aliado em um mundo que frequentemente parecia hostil. Mas, naquela manhã, tudo isso parecia ter evaporado. Os murmúrios aumentavam em intensidade, agora parecendo mais um coro de zombarias. Sentia o nó na garganta me sufocar. Meu coração disparou. Herança? Meu avô havia deixado algo para mim? Mas a incredulidade tomou conta quando os olhares ao meu redor mudaram, de desprezo para perplexidade. Além de seus bens materiais, ele deixou uma mensagem que deve ser ouvida por todos. O advogado continuou, e eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Eu não era apenas uma neta esquecida. Eu era a herdeira legítima. A murmuração que antes me atingia, agora era de choque. As expressões dos meus parentes se tornaram incrédulas, os rostos pálidos se retorcendo em descontentamento. Senti uma onda quente de alívio e uma pressão crescente nas costas. Eles não sabiam o que fazer com esta nova realidade. O que isso significava para mim? Enquanto tentava processar as palavras do advogado, percebi que algo profundo estava guardado atrás daquele envelope. Algo que poderia mudar tudo. A cada segundo que passava, uma nova camada de tensão se formava. Eu sabia que não se tratava apenas de bens. Havia uma mensagem. O sentimento de ser invisível começou a desvanecer. Devo buscar a verdade sobre este legado, pensei. Mas a sensação inquietante de ser um alvo na mira de olhares cobiçosos me lembrava que a batalha estava apenas começando. Com os rostos ao meu redor ainda chocados, mantive a calma. Ao contrário deles, eu não teria uma explosão de raiva ou desespero. A dignidade era meu escudo. Eu era mais do que eles pensavam. Eu faria valer essa herança, descobriria cada detalhe e não me deixaria abater pelas vozes desdenhosas que insistiam em desmerecer minha relação com meu avô. E foi nesse momento que percebi. Precisava me preparar. Um misto de ansiedade e determinação começava a borbulhar dentro de mim. Quais segredos meu avô escondia? E quais aliados ou inimigos surgiriam em meu caminho à medida que eu buscasse as respostas? A cerimônia prosseguia ao meu redor, mas eu estava centrada em mim mesma. A casa de meu avô não seria apenas um espaço físico, seria um campo de batalha onde... Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O barulho da cerimônia parecia distante, como se estivesse acontecendo em outro mundo. Eu estava ali, mas me sentia como uma intrusa. A sala, cheia de gente que não via há anos, cheirava a flores e a dor. Rosa, margarida, a mesma mistura de impressões da minha infância. Cada rosto ao meu redor contava uma história de desprezo, e eu, eternamente a neta esquecida, observava tudo do fundo. O advogado tinha acabado de ler sobre a herança. A revelação havia mudado tudo de forma abrupta. Eu não sabia o que fazer com essa nova realidade, mas havia uma faísca de esperança dentro de... Sou a primeira da minha família a fazer faculdade, e isso me trouxe orgulho, mas também o peso da expectativa. Meus pais, agora idosos, olham para mim com confiança, mas em momentos de solidão, o medo de não estar à altura dessa confiança volta a me assombrar. Eu moro em um pequeno apartamento em um bairro simples. As paredes são um pouco arranhadas, e a janela da sala dá para um parque onde as crianças brincam. Às vezes,
Me terco observando-as, lembrando dos dias em que era apenas uma menina cheia de sonhos, tanto tempo atrás. As tardes eram passadas em casa da minha avó, onde o cheiro de bolos quentes me recebia. Ela contava histórias que a levavam para longe, onde o sol parecia sempre brilhar, e os problemas eram apenas uma miragem. Sinto falta desse calor agora. Hoje, o sol brilha, mas ele não chega até mim. Aquela manhã, ao redor do caixão, eu não conseguia afastar a sensação de que todos estavam me avaliando. O que eu era para eles, se não uma estranha? E o que imagine? As expressões ao redor mudaram rapidamente. O desprezo deles se transformou em um certo pânico soterrado. Meus primos, que me viam como uma incógnita, agora projetavam seus medos sobre mim. Eu poderia ser uma ameaça. Isso me deixou confusa, mas também forte. Percebi que eles nunca imaginaram que eu pudesse ocupar um espaço importante. E essa nova realidade, ao mesmo tempo, era um peso que eu tinha que carregar. Eu sabia que a casa do meu avô estava cheia de segredos e itens que guardavam memórias. Enquanto as flores em seu caixão murchavam, o peso das expectativas familiares se tornava mais denso. Meu coração pulsava forte e as perguntas começavam a inundar a minha mente. O que ele tinha deixado para mim? Que mensagem escondia? O que isso tudo significava para mim e para a narrativa que todos acreditavam até então? Tentei focar na cerimônia, mas o tumulto interno que crescia dentro de mim não me deixava em paz. Com cada palavra do advogado, eu sentia uma necessidade árda. Ao olhar pela sala, comecei a reconhecer pequenos momentos que moldavam a narrativa da minha vida. A memória do meu avô, suas risadas, as conversas sobre o que a vida era e o que poderia ser. Havia algo em suas histórias que ficava fortalecido dentro de mim, quase como se pudesse ouvi-lo novamente. Enquanto as vozes ao meu redor aumentavam, pude notar algo nos olhos de uma tia distante. Um medo profundo, como se temesse que eu me tornasse mais do que ela jamais sonhou que eu poderia ser. Essa pequena percepção despertou algo em mim, uma ideia de que eu realmente poderia resgatar minha própria história. À medida que me preparava para o que estava por vir, um plano começou a se formar dentro de mim. Um misto de hesitação e determinação me guiou. Eu nem poderia deixar que aquelas pessoas que sempre me olharam com desdém determinassem quem eu era. Era hora de buscar o que meu avô realmente me deixara, mas também de descobrir quem eu poderia me tornar a partir disso. Um peso. Mas antes que eu pudesse me deixar levar pela curiosidade do que significava aquela herança, percebi que havia muito mais na história do que os segredos da casa do meu avô. Algo estava prestes a se revelar, e a cada respiração eu sentia que o próximo passo seria mais importante do que qualquer outro que já tinha dado na vida. Acordei naquela manhã e o sol entrava pela janela, trazendo uma luz que, em vez de iluminar, parecia cutucar a ferida exposta que eu tentava esconder. As flores no caixão, ainda frescas, refletiam o que eu já não conseguia sentir: vida. Eu sempre fui a neta esquecida, a que aparecia em fotos antigas, mas que não tinha lugar nas lembranças recentes da família. Para muitos, minha presença ali era como um fantasma, que frustrava a expectativa de um luto silencioso. Minha vida antes daquele dia tinha seus altos e baixos, como um mar balançando entre calmarias e tempestades. Eu me lembrava de momentos simples, mas que me preenchiam. Acordar cedo e preparar que eu não estivesse à altura do que esperavam. Um dia minha mãe me chamou para conversar. Camila, você tem pensado em se casar? Encontrar alguém que cuide de você também? Ela ofereceu essa sugestão com um olhar que misturava preocupação e amor. Naquele momento, a insegurança me atingiu de cheio. E se eu nunca encontrasse alguém que me compreendesse verdadeiramente? E se o amor verdadeiro nunca chegasse? Essas perguntas dançavam em minha mente como sombras que se recusavam a ir embora. Meus dias eram preenchidos por uma rotina que, por mais que parecesse comum, carregava suas peculiaridades. Às sextas-feiras, eu costumava visitar a feira local,
onde o ar fresco se misturava ao cheiro de frutas e verduras. Eu adorava escolher os ingredientes para a sopa que faria no fim de semana. Minha pequena maratona de compras sempre terminava em um encontro inesperado com uma amiga, onde trocávamos confidências, risadas e sonhos. Você não imagina o que achou do último filme. Ver o pôr do sol na praia de Mykonos ou caminhar pelas ruas de Paris, respirar a história em cada esquina. Eu tinha até um álbum de fotos de lugares que sonhava visitar, mas sempre acabava desviando para a realidade. Contas, trabalho, preocupações. No entanto, havia alguém que desafiava essa rotina, meu marido, Rafael. Conhecê-lo foi um sopro de ar fresco. Ele tinha uma risada contagiantemente descontraída, um jeito leve que iluminava qualquer ambiente. Compartilhávamos momentos tranquilos em casa, assistindo a filmes ou cozinhando juntos. Mas à medida que o tempo passava, algo começou a se alterar. Rafael parecia mais distante. Suas mensagens se tornaram mais curtas e os olhares menos calorosos. Lembro de uma noite em que fizemos uma refeição simples. Ele parecia absorto em seus pensamentos. "O que você está pensando?" perguntei, tentando quebrar o silêncio. Ele hesitou, como se fosse difícil encontrar as palavras. "Nada não, só cansado do trabalho", disse, mas eu sem. Um dia, encontrei uma mensagem no celular dele. Um nome que não conhecia. Algo que não parecia correto. Ignorei. Talvez ele precise de um tempo. Pensei, mas a inquietação começou a me consumir em silêncio. Festas de família se tornaram um campo minado. Cada olhar um lembrete do que havia se perdido entre nós. Os sussurros pareciam gritar para mim, e a cada sorriso forçado, uma nova facada no peito. O fantasma da minha insegurança voltava, e eu desejava desesperadamente que ele notasse. "Se você precisar de algo, estou aqui", eu dizia, mas ele parecia tão distante quanto as estrelas. Com o passar do tempo, mais pequenas coisas começaram a me incomodar. As saídas a vaguear por períodos indefinidos. As conversas que desapareciam como fumaça ao vento. Uma parte de mim queria perguntar, mas outra parte temia a resposta. Medo de ouvir o que eu já sabia, mas não queria confrontar. Frustrada com a dúvida. As noites se tornavam um mar de pensamentos confusos. Eu não queria ser a... Olhei para a multidão ao meu redor e vi as expressões nos rostos das pessoas que uma vez tiveram importância na minha vida. O que seria de mim agora? O que a nova herança significava além das posses materiais? Como tudo se entrelaçava com a mensagem que eu ainda não conhecia. Enquanto passava pelos corredores da sala onde tudo acontecia, não consegui ignorar a sensação de que havia algo muito mais profundo em jogo. Algo que poderia ser não apenas sobre meu avô, mas sobre mim. O vazio que se instalou em mim, junto a uma ansiedade crescente, se tornava um catalisador para a busca pela verdade. E enquanto isso se desenrolava, percebi que um novo caminho estava se abrindo diante de mim. Nessa busca, o que eu encontraria? E o que a minha vida e todos os meus sonhos, aqueles que deixei para trás, teriam a ver com isso? Naquele instante, a vida me preparava para uma nova batalha. Eu estava prestes a descobrir que tudo, absolutamente tudo, poderia mudar. Acordei naquela manhã C. O entusiasmo que normalmente preenchia a sala não estava presente. "Camila, tudo bem?" uma aluna perguntou durante o intervalo. Seu olhar curioso me fez perceber que talvez estivesse deixando minha tristeza transparecer. "Tudo, só um pouco cansada", respondi, tentando dar um sorriso encorajador. Mas sabia que não convenceu nem a mim mesma. Quando cheguei em casa, o silêncio parecia quase ensurdecedor. O cheiro do café já estava no ar, e a casa estava vazia. Rafael devia estar no trabalho, como sempre. Sentei-me à mesa, preparei uma xícara e olhei pela janela. As crianças do parque jogavam bola, riam e corriam. Tentei me perder nessas imagens, mas logo a realidade voltou a bater à porta. Aquela nova situação com a herança do meu avô ecoava em minha mente. Que mensagem ele teria deixado? O que significava tudo isso? Eu não era uma pessoa ambiciosa, mas aquilo parecia um caminho, uma oportunidade para me afirmar de alguma forma. Mas algo em mim resistia.
as vozes da família. A neta esquecida, sempre à sombra dos primos mais destacados. Os dias seguintes trouxeram uma rotina cansativa. As aulas e as reuniões na escola enchiam minha agenda, mas meu foco estava dividido com a incerteza sobre a casa do meu avô. Um misto de ansiedade e expectativa crescia. Eu deveria ir até lá, vasculhar suas coisas. Lembrava das tardes que passava lá, do cheiro de bolos recém-assados, das histórias encantadas. E agora, o que restava tudo isso? Rafael começou a parecer distante. As conversas antes fluídas se tornaram escassas. Ele chegava em casa exausto e mal conseguia uma palavra quando perguntava como foi o dia. Só cansado, ele respondia. Mas eu sentia que havia algo mais. A comunicação estava mudando entre nós, e minha inquietação aumentava. Olhar para ele tornou-se um exercício de disfarçar a preocupação. Ele dormia cedo, e eu muitas vezes ficava acordada, rodando na cama em busca de respostas que não vinham. Em um dos jantares, decidi quebrar o silêncio. Senti o nó na garganta apertar, quando ele desviou o olhar. Tá tudo bem, amaldiçoado trabalho, ele respondeu, com um tom firme que me fez sentir pequena. A dúvida começou a se instalar como uma sombra. Comecei a prestar atenção nas pequenas coisas. O celular dele, que antes estava sempre à mão, estava agora guardado com frequência. Ele saía para pegar ar, mas eu sentia que estava fugindo de mim, de nós. E naquelas noites frias, sozinha na cama, a insegurança se tornava um monstro que me consumia. Certa noite, recebi uma mensagem. Era um aviso do banco. Estranho. Verifiquei o remetente e vi que era um número desconhecido. A curiosidade me queimava, mas também a ansiedade. O que teria Rafael a ver com isso? O olhar vago dele, que escondia algo, começou a se tornar insuportável. As palavras não ditas se tornavam gritos dentro de mim. Decidi seguir em frente. Vou à casa do vovô amanhã. Falei a Rafael enquanto tomávamos café. Ele levantou uma sobrancelha. Ok. O tom dele era casual demais, como se não importasse. Ele estava realmente muito distante. Na manhã seguinte, fui até a casa. As chaves estavam na minha bolsa, e minha mão tremia ao abri-la. O cheiro de mofo e saudade me abraçou. Cada canto estava cheio de lembranças, as fotografias nos muros, as canecas desenhadas à mão. Caminhei pelo corredor, observando os objetos que uma vez foram parte da vida do meu avô. No escritório dele, encontrei uma caixa empoeirada, escondida embaixo da escrivaninha. Não resisti. Puxei-a e abri. Continha cartas antigas, fotos e um diário. Ao folhear, percebi que havia registros de momentos que eu não conhecia. Mas entre todas as decorações, havia uma carta endereçada a mim. Meu coração disparou. Por que ele não me contou sobre isso antes? Antes que pudesse ler, ouvi um barulho na porta. Era Rafael. O que você está fazendo aqui? Ele parecia apreensivo. A forma como seu olhar se moveu pelo ambiente me deixou inquieta. Eu poderia ter ignorado, mas dentro de mim uma raiva contida começou a borbulhar. Estou descobrindo coisas sobre o meu avô. Você não deveria estar aqui? Abortando o tema do ele, mas carregando na força do nós. Camila, isso pode esperar, ele disse. Sua voz tinha um tom autoritário que eu não esperava. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Eu não queria brigar, mas senti que elementos estavam se desmoronando. Precisamos conversar depois, ele disse, antes de sair novamente. Ele estava nervoso, eu podia perceber. Virei-me para as cartas novamente, começando a lê-las. Cada palavra ressoava fundo, como se meu avô estivesse ali, sussurrando segredos que pareciam flutuar pelo ar. Era um desabafo dele sobre laços familiares, sonhos não realizados e, por fim, seus arrependimentos. Uma menção especial me chama a atenção. Ele falava sobre o mistério que eu deveria descobrir. Apressadamente, voltei a... Ele estava escondendo algo e meu coração se agitou. A raiva, misturada ao desespero, me deixou sem ar. O que eu faria agora? Como iria descobrir a verdade? Saí da casa e, enquanto dirigia de volta para casa, a mente girava. Cada sinal de distanciamento, cada frase mal interpretada, todos os sinais de que algo havia mudado entre nós começavam a se entrelaçar. Ele não era mais o mesmo.
e eu não deveria deixar que isso continuasse assim. O que mais estava escondido? Quando cheguei em casa, encontrei um silêncio nervoso. O celular de Rafael estava na mesa. Não sou do tipo que fuça, mas a curiosidade me consumia. Abri a mensagem não lida. Não acreditava no que via. Era uma troca que não deveria estar ali. O nome que eu não conhecia. As palavras que soavam como promessas. O chão parecia desabar sob meus pés. O que eu fazer? Eu não sabia, mas naquele instante senti que a vida me proporcionava um desvio. A herança, os segredos do meu avô, tudo aquilo parecia prenunciar algo, uma mudança que exigia uma ação de minha parte. As sombras se tornavam ameaçadoras e eu sabia que precisava encarar de frente. A pergunta ecoava em minha mente: até onde essa busca pela verdade me levaria? Aquela mensagem era a faísca que transformaria tudo. Eu não podia ignorar o que estava ali. E se ele estivesse me enganando? Essa dúvida se transformou em um turbilhão que eu não conseguia mais controlar. O que estava prestes a acontecer precisava ser revelado rápido, ou eu poderia perder tudo o que significava. Meu coração disparava com o peso das escolhas que eu teria que fazer. A advertência interna soava mais clara a cada segundo. Era um jogo que começou sem eu querer participar, mas que agora exigia a minha atenção. E eu sentia que estava cada vez mais próxima de descobrir não apenas os segredos do meu avô, mas as verdades. Não ainda. Peguei o celular de volta, tentando calmamente desviar os olhos da tela. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. A confiança, as noites de conversas silenciosas, os sonhos compartilhados, tudo parecia estar ruindo em cima de uma tela de celular. Enquanto isso, Rafael estava bem ali, como se nada estivesse acontecendo. Senti um nó na garganta e uma raiva crescente, porém eu sabia que precisava ser cautelosa. Fui até a cozinha, como se assim pudesse esfriar a cabeça. O aroma do café fresco parecia estar no ar, mas eu não conseguia sentir. Minha mente fervilhava com as possibilidades do que aquela mensagem poderia significar. Alguma coisa tinha mudado entre nós, e agora, com esse novo peso em minhas mãos, a verdade parecia mais insuportável do que qualquer dor física. Olhei pela janela e vi as crianças jogando bola no parque. Risadas e gritos de alegria me cercavam, mas dentro de mim havia só um silêncio pesado. O que era real? Eu coçava a palma da mim. Eu não queria que ele visse que eu tinha descoberto algo. Não ainda. Oi, tava pensando, queria fazer algo diferente hoje à noite. Que tal cozinhar algo especial? Forçados esforços para soar animada. Ele hesitou, mas parecia que a luz do seu olhar não era a mesma de antes. Deu um sorriso ligeiro, mas rapidamente voltou a olhar para o chão, como se quisesse evitar meus olhos. Aquilo me incomodou. Eu poderia notar a distância. Claro, se você quiser. A falta de entusiasmo em sua voz me deixou inquieta. Continuamos a fazer o jantar em um silêncio constrangedor. Tentei forçar uma conversa sobre o dia dele, sobre o trabalho, mas parecia tudo tão vazio. Ele respondia com palavras curtas, mostrando que estava longe. E eu me perguntava se havia algo mais, algo que estava além daquela sala de jantar. Quando finalmente sentamos para comer, o silêncio pesava como uma nuvem negra entre nós, como se tudo ao nosso redor tivesse perdido sentido. Eu olhava para ele e sentia um vendaval de emoções, mas as palavras não saíam. A verdade que eu saboreava e a dor que carregava criaram uma barreira invisível. Eu queria perguntar, mas não sabia se estava pronta para ouvir a resposta. Durante a refeição, meus olhos não saíram do rosto dele. A forma como ele pegou o garfo e a maneira como desviava o olhar de mim eram sinais que eu já não conseguia ignorar. Ele estava nervoso, a preocupação eclipsava a expressão dele. O que tinha mudado desde aquelas conversas sinceras, quentes que tínhamos? A cada garfada que ele dava, a tensão aumentava. A respiração dele estava pesada. Logo, a comida se tornou um mero detalhe. Era como se estivéssemos em um jogo de xadrez, esperando o momento certo para fazer o movimento decisivo. Após o jantar, ele se levantou para tirar os pratos, com um gesto. Falou com alguém hoje?
Perguntei, tentando parecer casual, enquanto meu coração se despedaçava a cada letra que eu digitava na cabeça. Ele parou. A mão segurando os pratos estava congelada no ar. A tensão cresceu. Ele virou lentamente a cabeça em minha direção e eu vi os músculos do rosto dele se contraírem. Não. Por quê? A hesitação na voz dele me cutucou. Eu sabia que ele nunca tinha gostado de ser questionado. Agora era a hora de ser esperta. Eu não poderia simplesmente explodir. Precisava de mais tempo. Antes que pudesse decidir o que fazer, ele se virou rapidamente e eu senti que ele queria se afastar de mim. Uma frustração brotou. Eu precisava agir rápido, antes que a oportunidade se esvaísse novamente. Quando ele saiu da sala, peguei o celular com mais força do que gostaria. Abri a mensagem. Não acreditava no que via. Era uma conversa recheada de promessas, um jargão que soava ao mesmo tempo vago e comprometedora, mas insinuava muito. O número de uma mulher desconhecida, vazios de intenções que transpareciam em cada palavra. O céu desabou. As mensagens trocadas mostravam segredos. Ele dizia que precisava de espaço, que as coisas estavam difíceis. O rosto dela estava em um mundo que não era o meu. Era um universo paralelo, e eu não pertencia a ele. A cada palavra, meu estômago se revirava. O que eu deveria fazer com essa informação? Como poderia confrontá-lo agora? Eu precisaria pensar, não agir por impulso. Guardei o celular no bolso e fui para o quarto. O que eu faria agora? A ideia de confrontá-lo com essas mensagens me fazia sentir como se estivesse prestes a explodir, mas a frieza em mim começou a tomar forma. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Na hora de dormir, meus pensamentos clintavam como um borrão. Olhei para o teto, tentando montar as peças do quebrar. Havia uma estratégia que se desenhava na minha mente. Precisava entender mais, observar, ouvir e me preparar para agir quando menos esperasse. Os dias seguintes foram uma rotina de disfarces. Rafael e eu continuamos como se nada estivesse acontecendo. As coisas pareciam voltar ao normal, mas havia um peso nas entrelinhas, um novo entendimento entre nós. Ele passava horas fora, inventando desculpas. Eu continuava a fingir não perceber, enquanto coletava lentamente as pistas. As aulas na escola se tornaram meu refúgio. Seria mais fácil lidar com os meus alunos e suas dúvidas do que encarar a traição pulsando dentro da minha casa. As semanas foram se arrastando, mas cada vez que a noite caía, eu vasculhava a caixa de mensagens. O que mais estava escondido? Foi em um desses dias que, por acaso, encontrei um testemunho de uma amiga de minha mãe. Ela mencionou como Rafael sempre se mostrou distante e diferente. Uma insinuação que ecoou em mim como um alerta. Não era apenas uma trã. O silêncio da minha dor se tornava uma arma, como se eu estivesse reunindo um arsenal. Algo começou a mudar em mim. Eu não era mais a neta esquecida, não era mais a mulher perdida. Eu era a mulher que tinha a verdade em mãos e a paciência para jogá-la no momento certo. Ao olhar pela janela, o céu parecia mais claro. Uma decisão já estava tomada. Eu não apenas enfrentaria Rafael quando o momento chegasse. Eu me prepararia. Ele não sabia, mas a sua traição não seria o fim. A verdade viria à tona, revelando não apenas a traição, mas a força que eu havia encontrado em mim mesma. Enquanto eu respirava fundo, senti o poder nas minhas mãos. Ele não sabia que a virada estava prestes a acontecer. O joguinho de gato e rato estava apenas começando. O que vinha pela frente? A resposta ainda estava escondida, mas eu estava pronta para descobri-la. Quando ele menos esperasse, a tempestade se desataria. Ele não faria ideia do que estava a caminho. Naquela manhã, o sol entrou pela janela, mas a luz não parecia fazer diferença. O peso no meu peito só aumentava. Cada ponto de luz parecia um lembrete da traição que estava escavando minha alma. Eu precisava agir, mas como? Rafael parecia tão distante, tão perdido em seu próprio mundo. A raiva e a dor se misturavam com a confusão. Eu era a neta esquecida, mas estava prestes a mudar isso. A rotina se tornou a minha máscara. Na escola, encontrei um refúgio. Meus alunos esperavam de mim.
E eu precisava ser forte, mostrar que tudo estava bem. Mas em meu íntimo, um plano começava a se formar. A herança do meu avô, a mensagem que ele deixara, era meu ponto de partida. Aquela carta poderia ser a chave, mas antes de entendê-la, eu precisava garantir que a verdade não escapasse. Depois das aulas, quando voltei para casa, fingir que nada estava acontecendo tornou-se meu novo desafio. A cada dia, eu passava horas organizando documentos importantes que estavam guardados na gaveta. Você não pode acreditar em quão poderoso isso era. Cada folha carregava um fragmento da história da minha família. Rafael não desconfiava. No fundo, eu sabia que ele estava tão perdido em suas próprias mentiras que não perceberia as minhas. Ele chegava em casa tarde, muitas vezes desligando o celular, como se estivesse deliberadamente evitando qualquer comunicação. Aquela atitude me deixava inquieta. Eu queria perguntar, queria exigir respostas, mas sabia que precisava ser calma e estratégica. Continuei a galgar pequenos passos. Cada vez que ele saía, eu abria o computador para pesquisar sobre direito de família. Eram noites em que o mundo exterior desaparecia, e o mero brilho da tela se tornava meu único companheiro. Cada lei, cada artigo, cada caso que eu lia me fazia sentir mais forte. Um dia, encontrei um fórum onde alguém mencionava estratégias para lidar com traições em relacionamentos. O que eu li ecoou em mim. A sutileza nas palavras era exata. Isso poderia ser útil. Achei muito mais útil conversar com ela do que ir diretamente a um advogado no início. Você não acredita no que está acontecendo. Rafael não é quem eu pensei que ele fosse. Comecei, enquanto ela olhava atentamente meu rosto. Fui despindo minha dor aos poucos, mas sem entrar em detalhes. Tem certeza que é isso? Às vezes nossas inseguranças podem nos enganar, ela disse. Mas o olhar dela mostrou que ela sabia que havia algo mais. Consegui convencê-la a me ajudar. Ana me deu dicas sobre como reunir evidências. Guarde prints, crie um arquivo com as mensagens que você encontrou. Esses detalhes podem ser vitais se você decidir agir. A cada dia, aquela ideia de agir tornava-se mais clara. Fazia sentido colocar tudo em uma planilha. As mensagens, os momentos em que Rafael foi evasivo, as pequenas coisas que me deixavam em alerta. Uma vez, comecei a coletar os recibos de lugares que ele dizia ter ido, só para me certificar de que ele realmente estava lá. Enquanto isso, espero que goste, eu dizia, tentando buscar um sorriso dele. E às vezes ele realmente sorria, mas havia um frio a cada vez que me perdia em seus olhos. O que ele estava escondendo? Ele estava ciente de que eu estava mudando? E se eu tivesse correndo o risco de ser descoberta? Essas perguntas se acumulavam na minha mente, como nuvens prestes a estourar em tempestade. Por conta do meu avô, eu também sabia que tinha que ser cuidadosa. Aqueles itens de valor sentimental e material poderiam dar a mim vantagens. Comecei a conversar com alguns dos parentes que eram mais próximos dele. Tios e tias a quem não via há tempo. E sempre que falava com eles, a cada lembrança que trazia à tona, uma conexão se fortalecia. Meus primos não pareciam gostar de mim, mas eu sabia que, no fundo, eles guardavam memórias do meu avô que poderiam ser valiosas. Numa dessas conversas, a tia mencionou algo sobre um quadro que meu avô tinha no escritório. Ele sempre foi apaixonado por aquele lu. Frase me deixou intrigada. Seria um sinal? O que mais eu poderia descobrir ali? Fui até o escritório, respirando fundo, mas o peso no peito parecia se intensificar. Novamente eu revirei as coisas, procurando mais pistas. Fotografias, objetos, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Um dia, enquanto vasculhava o escritório, encontrei uma caixa com documentos antigos. Um misto de excitação e medo me invadiu. Abri a caixa com cuidado. Dentro estavam cartas de amor, recibos de viagens e até algumas anotações que meu avô havia escrito. Ele sempre foi o tipo de homem que guardava tudo. Uma parte de mim queria ler cada palavra, mas outra parte sussurrava que eu precisava ser rápida e discreta. O que minha tia disse sobre o quadro me fez voltar à mente. Camila, isso pode ser mais ao certo o que você está procurando. Com um novo impulso, comecei a investigar o escritório em busca desse quadro. Quando o encontrei, senti o coração disparar. Era uma cena da nossa família.
O cheiro do papel envelhecido e a textura me mostraram que ele havia estado escondido por muito tempo. Abri vagarosamente e, para meu espanto, era um testamento. O que meu avô deixou de lado, guardado com todas as outras memórias. Um misto de raiva e alívio tomou conta de mim. Havia algo ali que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse me deixar levar, uma voz ecoou no corredor. Camila, você está aí? Era Rafael. Meu coração parou. Corri para arrumar tudo rapidamente e fechei aquela caixa. Ele não poderia saber que eu estava descobrindo mais sobre aquilo. Ele não poderia saber que estava prestes a perder o controle. Sim, estou aqui. Respirei fundo, tentando agir normalmente. Estava prestes a retomar o que começara. Embora não soubesse o que mais ele poderia esconder entre as sombras do seu comportamento. Há quanto tempo ele estaria me mentindo? Ele não podia desconfiar do que eu estava tramando. Naquele momento, percebi que estava em uma corda bamba entre a verdade. Quando olhei pela janela, o sol começava a se pôr, trazendo uma nova sombra sobre minha casa. Enquanto a luz do dia se esvaía, um novo desafio não esperado surgiu. Rafael entrou na sala, com um olhar que não era habitual. Algo estava diferente. Eu conhecia aquele jeito, a desconfiança. Uma nuvem de tensão pairava entre nós. Ele franziu a testa e disse: Camila, você tem algo que não me disse, não tem? Meu coração disparou. Eu precisava me preparar. Mas não tinha certeza de como sair daquela, não daquele jeito. A tensão se fechou como um punho. Eu sentia que precisava agir, e ao mesmo tempo que o tempo se esgotava. O que eu faria? Ele estava começando a perceber. A guerra interna estava apenas começando, e o meu impulso era impulsioná-la para o próximo nível. A pergunta ficou pairando no ar enquanto a luz se apagava, e o receio de ser descoberta se tornava uma realidade. O ar pesado me sufocava. O que viria a seguir? O peso da verdade me sufocava. Cada pensamento sobre a traição de Rafael batia como um martelo na minha cabeça. Meu coração pulsava rápido, mais um sinal de que a batalha estava se aproximando. Era hora de agir, e eu já tinha um plano. Aquele sábado seria especial. Minha família havia marcado um almoço em homenagem a meu avô. Era mais uma tentativa de manter a unidade e todos estaríamos naquela casa que agora guardava segredos. Fui até o mercado pela manhã, escolhendo as frutas mais frescas e os ingredientes que combinariam com a tradição da família. Enquanto caminhava, o nervosismo crescia junto com meus pensamentos. Eu precisava estar pronta. Preparei uma torta que minha avó costumava fazer. No fundo, isso me conectava a ela e a tudo que tinha significado. Quando cheguei em casa, olhei para o espelho e segurei a onda de insegurança que surgia. A confiança que eu cultivava me desafiava a lembrar quem eu era. Uma mulher forte, a neta que não seria esquecida e que mesmo meu próprio lugar parecia tão distante. Mas eu estava decidida a mudar isso. Ajudei na arrumação da mesa, trocando palavras superficiais com os primos que me olhavam de soslaio. A torta ficou no centro, e a mesa se encheu com pratos que simbolizavam a união. Mas eu sabia que havia muito mais que se escondia por trás daquela fachada. Quando todos finalmente se sentaram à mesa, lancei um rápido olhar para Rafael. Ele estava diferente, perdido em pensamentos. Acordei um sentimento de angústia e raiva misturados. Era a hora. Com cada garfada que ele dava, a tensão aumentava. O ar pesava. Meu coração disparou quando percebi que era o momento certo para puxar a conversa. Pessoal, comecei, tentando puxar a atenção de todos. Gostaria de compartilhar algo importante. Tem uma coisa que eu descobri e que não posso mais guardar. O murmúrio na mesa morreu, as cabeças se ergueram em minha direção, e uma onda de curiosidade tomou conta do ambiente. Olhei para os rostos ao meu redor. A murmuração agora soava mais alta, a tensão começava a se solidificar. Rafael olhou para mim com surpresa, um olhar confuso se estabelecendo em seu rosto. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Aquela sensação de controle me preenchia. Eu mergulhei a mão no bolso da calça e tirei o envelope que encontrei no quadro do escritório do meu avô.
Os olhares mudaram instantaneamente. A fragilidade da situação tornou-se palpável e o ar pareceu sair da sala. Este é um documento de que eu nunca recebi realmente o que merecia. Uma mensagem que meu avô deixou e que diz respeito a todos nós. A verdade precisa ser trazida à luz. Minha voz não tremia, pelo contrário, estava firme. O olhar dos meus parentes oscilava entre surpresa e uma certa apreensão. Comecei a ler em voz alta. A cada palavra que eu pronunciava, a tensão aumentava. Aos meus amados familiares, escrevo essas linhas com lágrimas, em agradecimento por tudo que vivemos, mas também com a intenção de corrigir uma. As palavras foram ecoando na sala como um trovão. Constatei que as faces blanqueavam à medida que eu revelava o conteúdo. Rafael não pôde esconder a descompostura. Ele se levantou abruptamente. Isso não pode ser. Você não sabe o que está falando. Sua voz estava carregada de desespero. Não sou mais a neta esquecida que você sempre quis que eu fosse. Gritei, deixando a raiva transparecer. Pude sentir a adrenalina correr por minhas veias. Os murmúrios começaram novamente. Tios e tias sussurravam preocupados, mas eu mantive o foco, mergulhando mais fundo nas revelações. Rafael, você me traiu com uma mulher e ainda assim se sente no direito de me menosprezar? Olhem para mim. Agora que a verdade vem à tona, você não pode mais escapar. A multidão observava. A balança do julgamento pendia em suas reações. Alguns estavam com expressões de choque. Outros até pareciam apoiar minha causa. Eu disse que precisava de espaço. Rafael tentou, mas estava apenas se afundando mais. A vulnerabilidade que ele mostrava era irrisória. Este espaço era para você ou para sua amante? O ar pareceu congelar. Levei a mão à bolsa e retirei meu celular. Abri as mensagens e as mostrei para todos. Aqui está a prova de que você me traiu. A frase cortava mais que uma faca. A sala mergulhou em um silêncio pesadíssimo. Os rostos passaram de confusa compaixão para uma incredulidade brutal. Alguns primos começaram a se desviar. As tias cobriram os rostos com as mãos. Era o que eu precisava. Joguei as cartas do baralho na mesa. Essa era a verdade que vocês não queriam ver. Rafael, você me enganou e, com isso, tentou levar meu legado. Minha voz carregava um peso que já não poderia ser ignorado. A história da nossa família não será contada sob suas mentiras e traições. Senti as emoções subindo, mas mantive a compostura. Minhas mãos tremiam de nervoso. Mas meu olhar fuzilava o dele. Ele estava começando. Você está errada. Isso é um ataque pessoal. Ataque pessoal? Esse é o seu argumento? Você é um homem que tem que esconder a verdade atrás de traições. Respondi sem hesitar. Os rostos ao redor estavam em choque total. Assim que eles começaram a murmurar mais uma vez, uma prima minha, que sempre tinha sido uma espécie de confidente, levantou a mão. Espere. Ela gaguejou, parecendo confusa. Rafael, é verdade? Como você pôde fazer isso com a sua esposa? A tensão da sala cresceu. Cada um deles pensava em si mesmo, tentando entender como aquela revelação afetava suas vidas. Aquela ciranda, a roda da desconfiança, estava contigo nas mãos e todos estavam tentando processar. Ninguém poderia ignorar que Rafael havia perdido o controle. Ele olhou para mim e depois para os outros. O golpe fora duro e agora tudo se desenrolava. A sala inteira parecia se antecipar a cada movimento. Finalmente levantei a voz novamente. Isso não é apenas sobre mim e Rafael. É sobre o legado que meu avô deixou. Todos vocês precisam entender que há uma verdade que não pode ser ignorada. A falsa ideia de que a família perfeita deve ser quebrada. Meus primos olhavam com uma mistura de apoio e confusão. Uma tia na extremidade da mesa parecia assustada, enquanto outros começavam a concordar levemente. Isso me deu a força que precisava. Algo estava mudando entre eles, e eu não estava preparada para explodir tudo. E o que mais vocês não sabem? A voz saiu quase como um sussurro carregado de tensão. Um silêncio absoluto caiu, e percebi que tinha a oportunidade de lançar a última bomba. Tem um segredo que eu não compartilhei com ninguém,
eu encontrei um diário. Um diário que pode conter informações que mudariam tudo o que você acredita que sabe sobre a nossa família. A verdade pode ser muito mais obscura do que pensam. O ar na sala parecia parar e alguns começaram a cochichar, tocando essa nova ideia. Rafael, por outro lado, tomou um passo para trás. Seu rosto palejou. Ele estava encurralado. O travar dos músculos no seu rosto mostrava que ele sabia que não tinha mais onde se esconder. Você não pode fazer isso, Camila. Ele tentou se defender, mas a maré estava contra. Este é apenas o começo. As palavras estavam saindo da minha boca e eu sabia que tinha que manter firmeza e dignidade. A cada palavra, o peso estava sendo invertido e a voz dos meus parentes se levantava. A ideia de que a verdade poderia vir à tona era estimulante e assustadora simultaneamente. Mas eu estava pronta, não apenas para enfrentar Rafael, mas para olhar nos olhos da minha família e dizer que eu era mais do que apenas um detalhe esquecido. A tensão aumentou. Rafael estava contra as cordas, e isso aguçava ainda mais o meu desejo de justiça. Cada murmúrio era combustível para minha luta. Cada olhar que... Essa não era apenas minha batalha. Era uma batalha pela verdade da nossa família. E mais importante, uma batalha para que eu deixasse de ser a neta esquecida. Enquanto o clima se tornava eletricamente pesado, uma pergunta ressoou na minha mente. Como essa revelação afetaria a todos nós? E naquele momento, um novo conflito se anunciava. A vida de todos estava prestes a mudar para sempre. E eu estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser um caminho mais tortuoso do que eu imaginava. Era a hora de seguir em frente. A reviravolta apenas começava. Assim que terminei de ler aquele testamento, a sala se tornou um caos. As mesas tremeram com murmúrios e vozes agudas. As expressões no rosto da minha família mudaram drasticamente. Eu estava quase sem ar, mas a adrenalina estava alta. Rafael estava paralisado. Eu podia ver a confusão combatendo o desespero em seus olhos. Você não pode fazer isso. Ele tentou se defender, mas sua voz tremia. A incredulidade brilhava em seu. Explodi, minha voz cortando o silêncio carregado. O olhar dos meus parentes trocava entre choque e excitação. Várias pessoas começaram a cochichar, e eu sabia que o clima estava mudando rapidamente. Um primo meu, que sempre teve um jeito debochado, não conseguia segurar o riso. Não posso acreditar que esse cara estava nos enganando. E com quem? Quem é a amante? As risadas se espalharam como um eco de complacência. As máscaras estavam caindo. Rafael estava perdendo o controle de sua narrativa, e eu tinha me tornado a heroína da história, por mais surreal que fosse. Havia um poder crescendo em mim que eu nunca soubera que existia. O velho sentimento de ser invisível estava se dissipando no ar denso da sala. Se você pensa que pode simplesmente sair desta situação sem consequências, a risada dele murchou. Think again. Houve uma mudança nos murmúrios ao meu redor. Primeiramente, havia alívio e apoio até mesmo daquelas tias que sempre me desprezaram. Mas eu percebi uma tia que sempre esteve ao lado de Rafael, bateu em um copo. Espera todos, precisamos nos acalmar. Não podemos tomar decisões precipitadas. A sua reação foi tão previsível quanto a fogueira de uma briga. Sua tentativa de reestabelecer a ordem soava fraca e acabada. O que eu queria ali era liberdade. Liberdade do peso que carreguei por anos, um fardo que não era meu, mas que todos insistiram em me colocar. A verdade estava finalmente saindo, e tudo o que eu mais desejava era que minha voz fosse ouvida. Deixem Rafael falar, interrompeu meu pai, quebrando o silêncio e me fazendo sentir a vergonha mais uma vez. Ele olhou para mim, um misto de preocupação e desgosto em seu olhar. Esta é uma situação complicada, mas eu não deixaria que ele controlasse a narrativa. O peso do passado, por fim, me deixava mais forte. Essa não é apenas uma situação complicada, pai. É sobre aceitar a verdade. E quem é que realmente precisa ser protegido aqui? Todos nós temos o direito de saber o que está acontecendo. Rafael tentou argumentar,
mas as palavras se perderam diante da onda de bofetadas que estava levando. Um primo meu, um pedaço de papel removido da mesquinharia, começou a investigar o que eu havia revelado. Camila, você tem certeza do que você leu? Esse legado deve ser tratado com respeito. Eu assenti, mas não levei pronto para refutar. A verdade estava desnudada de qualquer maneira. É isso que meu avô queria. Ele deixou essa mensagem, e eu não sou mais a neta esquecida. O que eu posso fazer é partilhar isso com todos vocês. Ele não era mais apenas um cadáver, mas a lembrança de um homem que amava sua família. Os rostos ali, com suas histórias e semelhanças, agora se tornavam mais do que meros rostos. Eram memórias eternas de um amor que eu tinha guardado em meu coração e que agora podia usar para me fortalecer. A mesa se agitou. Algumas pessoas começaram a comer algo que nunca havia existido antes. Camila! Me chamou uma tia, a mesma com quem eu sempre duelava nas festas. Pelo que eu entendi, vocês estão se separando? E ele vai perder tudo? Uma onda de empatia surgiu entre os presentes, enquanto eu notava que as pessoas estavam realmente pensando e refletindo sobre a situação. Eu podia sentir algo brotando dentro de mim, uma sensação estranha, quase deliciosa. O peso da aprovação se transformou em libertação. É claro que eu não estou fazendo isso por vingança, mas sim por meu avô. Ele me deixou um legado que deve ser honrado, não ignorado. A cada palavra, a resiliência se tornava mais forte. Os murmúrios continuaram. Sons de desapontamento saíam dos lábios de pessoas, mas agora era mais solidário. Rafael estava acabando em sua desgraça. Ele olhava para mim, olhos apagados, como se soubesse que tinha perdido. Não só uma esposa, mas toda e qualquer possibilidade de recomeço. O clima se tornava pesado. Eu podia notar a mudança. Não saberia se era a libertação durante a batalha ou a certeza de que ali estava a construção de um novo caminho. Meus olhos se encontraram com os de Rafael. Um olhar que carregava fracasso mais cruel. Um eco de cacofonia que não conseguiria abafar. E a mulher que está com você? O que acontecerá com ela? Alguém me interrompeu. Uma prima, sempre a estrategista da família. Comecei a sentir um frio na barriga de perguntar, mas era uma dúvida válida. O que ela acha disso, Rafael? A sala estava silenciosa. Ele hesitou. A mesma hesitação que sentia no meu coração. Ele não tinha respostas. Ele realmente havia perdido todos os meios de escapar. O que aquilo significava para ele? Eu não posso. Suas palavras saíram em um sussurro. Ele não sabia como se defender. O jogo estava rodando contra ele, e eu poderia sentir um riso involuntário escapando de meus lábios. Rafael começou a se afastar da mesa, como se tentasse se proteger de um ataque que sentia estar prestes a acontecer. A vida começava a se transformar em peças de um quebra-cabeça que estava montando, onde eu era agora a figura no centro da notoriedade. Mas a força que eu estava sentindo começou a ser ameaçada pela insegurança que estava me tomando. O medo de como isso tudo acabaria e como eu lidaria com as consequências dos meus próprios passos se faziam presentes. A sensação de alívio era crua, mas nas entrelinhas percebendo o abismo. Uma nova vida estava se formando, completamente imprevisível e fora do meu controle. Eu olhava para o rosto dele, consequências começando a se desdobrar. Meus tios sussurravam, algumas primas começaram a apoiar, enquanto outros hesitavam. O mundo social, que antes me limitava, começava a pesar mais levemente ao passar de cada história contada. Eu ava. O peso das expectativas, as informações deixadas para trás, tudo voltaria. A mesa viveu momentos de tensão e alívio, mas eu percebi que estava apenas começando a fascinar e me confrontar. Rafael pode ter perdido a batalha, mas a guerra estava prestes a acontecer, e eu tinha certeza de que a tempestade só estava começando. Após o confronto, algo que eu nunca imaginei que experienciaria começou a assolar meus pensamentos. O futuro se apresentava em um caleidoscópio de incertezas, e ainda carregava a pergunta: o que a vida poderia me oferecer agora? Como eu poderia renascer em um novo caminho, enquanto o eco daquela reunião ainda reverberava em mim? As luzes do salão pareceram se apagar, e o que estava por vir era como uma rachadura no horizonte. Um novo desafio surgindo,
ao mesmo tempo que minhas antigas inseguranças tentavam me prender novamente. O que mais poderia acontecer? O tempo responderia. E eu estava lá, preparada para sentir a intensidade do que viria. A Zida nunca foi. Mas a batalha estava longe de acabar. A decisão de seguir em frente não seria fácil. A casa, que antes era um lar, transformou-se em um campo de batalha emocional. O ar estava carregado de tensão, e cada canto lembrava a traição, a dor. Acordei determinada a não deixar que isso me consumisse. Olhei pela janela e vi o sol iluminando o parque. As crianças brincavam e eu me lembrei de como a simplicidade da infância trazia uma leveza que eu precisava de volta. Peguei o celular e decidi que era hora de agir. Oi, Ana, vamos tomar um café mais tarde? Enviei a mensagem enquanto aproveitava um café na cozinha. Ana sempre foi uma amiga especial, alguém com quem eu poderia desabafar. Precisava de um apoio. Quando me encontrei com ela, a pequena cafeteria da esquina estava cheia de fumos de café e conversas. Sentei-me, tomando um gole. Ana chegou e me lançou um olhar curioso. O que aconteceu? Você parece diferente. Diferente como? Perguntei, tentando agir normalmente. Mais forte, mais decidida. Ela me olhou nos olhos, como se tentando enxergar mais fundo. Eu fiz algo diferente ontem. Comecei, hesitante. Ao perceber a expressão dela, as palavras começaram a fluir. Contei tudo sobre o confronto, o testamento do meu avô, a traição do Rafael. Ela ouvia atentamente, balançando a cabeça em compreensão. Camila, isso é um começo. Você se libertou de algo que o segurava. Agora pode seguir em frente, disse Ana, sua voz cheia de empatia. A conversa me inspirou. No fundo, havia uma faísca de esperança se acendendo em mim. Saí da cafeteria renovada. Eu precisava explorar novos horizontes. A vida continuava. Voltei para casa e decidi que ia procurar um novo emprego. O que eu queria era reconstruir minha vida, só que dessa vez com mais propósito. Sou professora e sempre amei o que faço. Mas algo dentro de mim estava implorando por mais. Queria me sentir viva de novo. Queria fazer a diferença de uma forma mais profunda. Acordei cedo naquela segunda-feira e liguei o computador. Comecei a procurar por vagas em colégios que valorizassem a educação criativa. Mandei currículos e, de repente, me vi animada com as possibilidades. Era como um sopro de ar fresco. Durante aquela semana, recebi uma resposta. Uma escola inovadora estava interessada em me entrevistar. Meu coração disparou. Era uma chance que eu não queria perder. Com os dias passando, a expectativa subia como um balão. E se tudo desse certo? E se eu pudesse finalmente fazer pela educação a mudança que tanto desejo? Chegou o dia da entrevista. Vesti minha blusa favorita e coloquei um pouco de batom. Olhei o espelho e vi uma mulher determinada. O caminho tinha sido doloroso, mas eu estava ali, pronta para ser ouvida. A entrevista foi intensa, cheia de perguntas sobre métodos inovadores e educação prática. Senti meus olhos brilharem ao falar sobre as possibilidades que eu tinha em mente. 2 semanas depois, recebi a ligação que mudaria tudo. Camila, gostaríamos de lhe oferecer o trabalho. Eu sabia que aquele seria um novo começo. O alívio que me tomou foi acompanhado por uma onda de felicidade que quase me fez chorar. Eu finalmente estava avançando. As semanas passaram e a rotina na nova escola começou a florescer. Eu estava cercada de ideias criativas, colaborações e alunos que me inspiravam a ser melhor a cada dia. Fui capaz de criar uma sala de aula que refletia meu amor pela educação. Um espaço onde os alunos se sentiam seguros e incentivados a se expressar. E essa troca era o... Tinha uma amiga, Carla, que após um desentendimento havia se distanciado. Mandar uma mensagem para ela foi como desatar nós que estavam muito apertados. Oi, Carla, como você está? Podemos nos encontrar para conversar? O retorno foi bom. Oi, Camila, claro, que tal essa sexta no nosso café preferido? Quando nos encontramos, a conversa fluiu.
Desabafamos e rimos como nos velhos tempos. Eu senti que estava me reconectando com partes de mim que havia deixado para trás. A amizade é um tipo de amor, e o amor nos fortalece. Nos prometemos não permitir que desavenças nos distanciassem novamente. O que eu não esperava era que essa transformação também tocaria outras mulheres ao meu redor. Algumas colegas de trabalho começaram a se abrir comigo. Elas viam em mim uma força que antes não tinham notado. Conversas sobre suas dificuldades, inseguranças e batalhas diárias tornavam-se frequentes. Um dia, deparei-me com uma mulher que parecia à beira de desmoronar. Era a professora de ciências, Ana. Camila, você parece tão confiante. Como faz isso? Eu sinto que eu estou perdendo o controle da minha vida. Confortei Ana e disse: acredite, todos nós temos momentos assim. O importante é dar um passo de cada vez. Vamos trabalhar juntas nisso? A conexão se formou e, aos poucos, outras mulheres começaram a se unir. Criamos um clube de apoio, onde podíamos compartilhar nossas histórias. Era um espaço seguro onde eu poderia falar sobre minhas lutas e, ao mesmo tempo, incentivar outras mulheres a encontrarem suas vozes. Juntas, começamos a planejar um evento de empoderamento feminino na escola. Enquanto todas compartilhavam uma fatia de seus desafios, eu me sentia mais forte. Juntas, éramos como uma rede de apoio. Senti que ajudando outras, também estava me ajudando. Cada história que surgia de outras mulheres ressoava profundamente em mim. E em cada encontro, consegui. E Rafael, a traição ainda pairava sobre minha vida. E mesmo que tivesse me libertado da dor, sabia que havia uma última conversa a ser feita. Eu não me sentia pronta para isso, mas sabia que era inevitável. O passado não poderia ser ignorado para sempre. Com todo esse caminho que eu havia percorrido, a força que ressurgiu em mim estava me preparando para o que ainda não sabia. O evento na escola foi um grande sucesso e muitas mulheres se juntaram, inspirando-se umas às outras. Nunca me senti tão viva, mas no fundo restava o eco da dúvida sobre como eu lidaria com a conversa que ainda precisava ter. Seria essa a última peça do quebra-cabeça? Confrontar Rafael e a verdade da separação, ou continuar a reconstruir desafios em um novo caminho? Essa batalha ainda estava por vir, e a incerteza de suas consequências deixava um misto de ansiedade e determinação. Os próximos passos seriam cruciais, e eu estava decidida a enfrentar o que estivesse por vir, o que mais eu precisaria. Mas aqui estou, e minha vida se transformou em uma narrativa que é completamente minha. Acordei naquela manhã ensolarada, como tantas outras. O canto dos pássaros ecoava através da janela e o cheirinho do café recém-passado preenchia o ar. Mas a diferença estava em mim. Todos os dias, quando me olhava no espelho, via alguém que não apenas tinha sobrevivido a um turbilhão emocional, mas também havia florescido com ele. Os olhos que outrora relutavam em se encontrar com o próprio reflexo, agora brilhavam com uma confiança que eu finalmente consegui conquistar. Depois da revelação sobre a traição de Rafael, minha vida tomou um rumo novo. Comecei a trabalhar em uma escola que realmente valorizava a educação e a liberdade de expressão. Fui capaz de implementar projetos inovadores que me deixaram tão animada. Cada sorriso de uma criança quando aprende algo novo me lembrava do propósito da minha jornada. Eu não era apenas uma professora, agora eu era uma mentora, e a sensação de era gratificante poder acompanhar a evolução deles e ver suas habilidades emergindo a cada dia. Estava finalmente vivendo uma vida que refletia meus valores. Além do trabalho, a minha vida social também se transformou. Aquelas amizades que antes deixei de lado voltaram a brotar. Ana, minha amiga e aliada desde o início, se tornou uma presença constante. Sempre trocamos ideias, nos apoiamos e incentivamos quando a vida fica difícil. A nossa conexão se aprofundou e, com isso, veio um grupo lindo de mulheres que também se uniram. O nosso encontro se transformou em uma rede de apoio tão forte que ficamos cada vez mais determinadas a inspirar outras mulheres. Montamos um projeto de empoderamento feminino e começamos a realizar eventos
palestras e encontros onde outras mulheres pudessem compartilhar suas histórias de luta e superação. Ver a coragem delas sendo revelada diante dos meus olhos era algo que eu sempre sonhei em proporcionar. Mas eu não parei por aí. A vontade de desbravar. Essa troca foi absolutamente mágica. A cada reconhecimento, a sensação profunda de que eu realmente estava fazendo a diferença era cada vez mais palpável. Reconhecer o meu valor foi uma das lições mais importantes que aprendi. Por muito tempo, procurei a validação externa, mas agora aprendi a valorizar cada pequena conquista. Meus dias vêm repletos de gratidão. Consigo ver beleza nas simples coisas, como a risada dos alunos, uma conversa com uma amiga, ou até mesmo tomando um banho relaxante após um longo dia. São esses momentos que nutrem a alma. Se por um lado a dor me transformou, o amor que encontrei entre minhas novas amizades e conexões na comunidade me reabriu os olhos para um mundo cheio de possibilidades. Com cada passo, deixei uma parte da tristeza do passado para trás, esculpindo não só novos começos, mas também novas lembranças. As experiências, os erros e até o coração quebrado foram essenciais para a construção da mulher que sou hoje. Refletindo sobre tudo o que aprendi, que a justiça poética muitas vezes aparece nas formas mais inesperadas. Olhando para trás, assim que bebi da dor e da traição, consegui transformá-las em coragem e vitória. O que antes era uma sombra se tornou uma luz que ilumina não só a minha vida, mas também a de muitas mulheres por aí. Recomeçar é o maior ato de coragem que uma mulher pode ter. As feridas curadas se tornam flores em um jardim. Essa é a minha frase poderosa. Uma lição que levo comigo e que espero que todas as mulheres que se sentirem perdidas também abracem. E assim, meses depois, sinto-me realizada. A minha jornada não terminou. Ela se desdobrou em múltiplas direções, e eu sei que ainda existem muitos capítulos pela frente. Mas o que importa é que eu sou a protagonista da minha história. E isso é algo que vou levar para sempre. Agora, eu quero que você faça parte desta jornada incrível. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento parar de ter.